Olá, galerinha, tudo bom? Hoje nós temos aqui a nossa aula de correção da segunda lista de atividades. Porém, eu vou estar explicando um pouquinho, bem rapidinho para vocês, de acordo com o nosso texto, o nosso conteúdo, beleza? Vamos compartilhar então aqui uma tela e a gente vai conversar bem rapidinho sobre o nosso tema, certo? Que são os indicadores sociais. Indicador é aquilo que indica, não é? Está indicando as questões sociais. Aqui do lado a gente tem vários gráficos, né? Quando a gente fala de indicadores, a gente está falando de percentual, de porcentagem, de estudos estatísticos. E esses indicadores mostram as questões sociais relacionadas à sociedade. Vamos aqui para o texto. Olha só. Indicadores sociais são estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação em conjunto, retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento. Então, esses indicadores, eles retratam os problemas que acontecem dentro de uma nação, os problemas sociais que ali acontecem, que repercutem, o nível de desenvolvimento social dessa população, desse país, por exemplo, né? No caso, Brasil, ok? Então, os indicadores sociais, eles nos indicam como vai a vida da população de um determinado país. Existem alguns indicadores específicos para a gente analisar a vida dessa população. Agora a gente vai ver isso. Então, os indicadores sociais constituem um sistema, certo? Isto é, para que tenham sentido, é preciso que sejam vistos em relação a outros elementos em conjunto. Então, não posso pegar um indicador apenas, um fator apenas. Eu preciso de um conjunto para poder fazer uma análise dessa sociedade. Vamos lá. Tal conjunto é composto por informações sobre características da população, sobre a dinâmica demográfica, sobre trabalho, rendimento, sobre as questões de saúde, segurança pública, educação, condições de vida das famílias. Então, vamos voltar aqui bem rapidinho. O conjunto que eu preciso de vários fatores para eu estudar a sociedade são: eu preciso de informações sobre a dinâmica populacional. O que é dinâmica demográfica? É a distribuição dessa população sobre o território. Eu preciso entender a distribuição da população sobre o território. A demografia é a ciência que estuda a distribuição da população. Eu preciso entender como vai o trabalho, como está o rendimento dessa população, como que é o ganho desse pai de família, dessa dona de casa. Eu preciso entender como vai a saúde dessas pessoas, como está a questão de justiça e segurança pública para essas pessoas, para os indivíduos dessa sociedade, como está o acesso à educação, a condição de vida dessa família. Então, existe todo esse pacote para poder fazer esse indicador social da população brasileira. Eu preciso ver todos esses pontos: a demografia, rendimento, saúde, segurança, educação, todo esse pacote. Resumindo, a gente vai entender a partir desse estudo se os países se classificam como desenvolvidos, países ricos, países em desenvolvimento com economia emergente, países que estão saindo do estado emergente, né, de pobreza, que são subdesenvolvidos. Então, a gente vai fazer uma classificação desses países, olhando esses fatores dessa sociedade, a gente vai classificar esses países. E aqui estão: expectativa de vida, a média de quantos anos vive em média essa população. Então, a gente vai fazer essa análise. Taxa de mortalidade. O que é taxa de mortalidade? Corresponde ao número de pessoas que morrem durante um ano. Ok? Quando falo taxa de mortalidade, é o grupo populacional no todo. Quando falo de mortalidade infantil, estou falando apenas de morte de crianças até 5 anos de idade. Mas mortalidade, no caso aqui, é como que está o índice de morte no geral. Taxa de mortalidade infantil vem aqui embaixo, né, que corresponde às crianças que morrem antes de completar um ano. Tem uma outra taxa que faz o estudo até crianças até 5 anos. Taxa de analfabetismo
Como que vai? Né? Como que vai a ida à escola, o acesso à escola dessas crianças? Sabem ler, sabem escrever, sabem as 4 operações básicas, né? 4 operações básicas ali da matemática. Então, tem toda essa análise dessa população. Renda nacional bruta, per capita. Baseia-se na proximidade de poder de compra dos habitantes. Como que está o poder de compra dessa população? Eles conseguem comprar apenas o básico? Essa população consegue comprar casa? Consegue comprar carro? Como que está o nível de compra dessa população, desse país? Saúde. Refere-se à qualidade de saúde da população. Como está a saúde? Como está o acesso à saúde dessa população? Ok? Tudo isso é analisado nesses indicadores para a gente classificar esses países. Alimentação. Como está a alimentação? Qual o acesso à alimentação? Boa parte das famílias, elas não conseguem suprir as necessidades básicas. Aqui fala, referente à alimentação mínima que uma pessoa necessita, cerca de 2.500 calorias. E se essa alimentação é equilibrada? A gente sabe que muitas pessoas conseguem ter apenas uma refeição por dia. 2, vá lá, em alguns lugares. Parece muito fora da nossa realidade, mas isso existe, infelizmente, ainda no nosso país. Condições médico-hospitalares, médico-sanitárias. Acesso a esgoto, água tratada, pavimentação, certo? Todo esse saneamento básico, essas famílias têm esse acesso. Parece surreal a gente dizer, mas existem muitos lugares ainda no Brasil que lançam o esgoto ao céu aberto, que o esgoto é lançado entre as casas, entre as pessoas. Então, existe muito ainda a ser feito pelo nosso país. Qualidade de vida e acesso ao consumo. Corresponde ao número de carros, computadores, televisão, celulares e acesso à internet. Isso, para alguns, é básico, é trivial, mas para muitos, isso é um luxo que é um sonho, é uma utopia, é irrealizável. Beleza? Então, todos esses fatores, eles são estudados nos indicadores sociais para a gente fazer essa classificação dessa sociedade. Para entender essa sociedade, para que os políticos, os governantes possam estabelecer políticas públicas, políticas para a população, para socorrer essas necessidades. Ok? Outro fator que nós temos, o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, que foi criado pela ONU, com o objetivo de medir o grau econômico e, principalmente, como as pessoas estão vivendo em todo o mundo. Então, o IDH é um índice elaborado pela Organização das Nações Unidas, uma fundação mundial, vamos dizer assim, e que quer estudar e entender como vai a população pelo mundo. A partir do índice do IDH, a esse estudo e essa análise. Esse índice, galera, ele vai de 0 a 1, sendo que não tem nenhuma nação no mundo que atingiu 1 e nenhuma que atingiu 0, porque são dois extremos que não é possível, vamos dizer assim, seriam muito difíceis de ser alcançado. Para você ter o índice perto de 1, você teria que ter 100% da sua população alcançando aí uma expectativa de 90 anos, 100% de população alfabetizada, então isso não existe. E para estar no 0, você tinha que ter uma mortalidade muito grande e também ter, vamos dizer assim, 100% de analfabetos dentro do seu território. Ok? Então, os indicadores sociais, em linhas gerais, tá? Entre os principais problemas brasileiros que repercutem nesses indicadores sociais estão os principais problemas que nós temos no território brasileiro. Rendimento mensal baixo, certo? As pessoas não têm um acesso, não têm uma renda estável, não tem uma renda que dê acesso a suprir as mínimas necessidades de uma casa. Analfabetismo e baixo nível de instrução, o que impede que muita gente consiga um bom emprego, ok? Muitos concursos públicos aí para cargos muito baixos, eles exigem que tenha no mínimo o ensino fundamental, o ensino médio,
né? Ensino fundamental não, ensino médio, no mínimo, ok? Então, essa questão, essa falta de escolaridade, uma escolaridade que não é, vamos dizer assim, que não supre as necessidades das pessoas, tá? Então, esse é um dos grandes problemas do nosso país. Trabalho infantil, que ainda existe. Muitas famílias com rendimento muito baixo, muitas crianças precisam ir trabalhar para ajudar os pais, certo? E muitas dessas crianças, às vezes, são a renda da família, por causa justamente desse baixo rendimento, da falta de emprego, né, de acesso a emprego. Elevadas taxas de mortalidade infantil ainda é uma realidade, infelizmente, devido à falta de acesso à saúde, devido à falta de alimentação, de moradia adequada, de saneamento, de segurança. Muitas crianças morrem devido à criminalidade. Então, esses são fatores que ainda existem. Desigualdade de esperança de vida segundo a renda. Então, se você tem um rendimento muito baixo e outro indivíduo que tem um rendimento familiar muito alto, a esperança de vida desse outro indivíduo é muito maior do que o que tem a renda mínima e baixa. Isso é fato. Insegurança alimentar. Muitas famílias não sabem o que vão ter para colocar na mesa no amanhã. Tem o hoje, mas não sabe o amanhã. Isso é uma realidade e que a gente viu muito, mostrando principalmente com essa crise que veio a partir da Covid, né, do coronavírus. Moradias subnormais, moradias inadequadas para uma família. Muitas famílias que moram num cômodo, muitas famílias que moram, né, em condições totalmente precárias, como mostra aqui atrás. Casas que molham, casas com fiações expostas, que está sujeito ao vento, à chuva, ao frio, ok? Saneamento básico deficiente em muitas regiões do nosso país ainda existe, beleza? Quem é responsável por coletar todas essas informações? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável pelo censo demográfico, pela contagem populacional, certo? E pelo PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Acabou que vai lá na sua casa, bate lá para querer pesquisar e saber sobre a sua casa. Aí vai perguntar, mamãe e papai trabalham, você está na escola, não é? Qual que é o rendimento da família? Quantos eletrodomésticos tem? Quantos carros tem? E vai. É nessa linha de pensamento aí. Ok? Então, vamos agora corrigir as nossas atividades. Mas vamos fazer assim, vamos dividir em 2 blocos, certo? Então, eu vou dividir essa aula, então, em 2 blocos. Volto, então, com a correção daqui a pouco.